Olá, meus amigos, Deus abençoe. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Eu tenho esse prazer de trazer sempre uma palavra ao seu coração. Peço a Deus, sempre oro, peço uma direção e Deus ele ilumina o nosso coração acerca da sua palavra para nos abençoar. Gostaria que você que gostar do nosso conteúdo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Não paga nada, gente. Isso aí é só você clicar nesse botãozinho preto que está aí embaixo, é escrito inscreva-se. Se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like se você quiser ou não também, né? E compartilhar se você também quiser abençoar outras pessoas, compartilhar essa mensagem para que Deus possa te abençoar cada vez mais e mais. O endereço é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. Então, pessoal, olha, eu estava nessa manhã, aconteceu um episódio comigo ontem, eu estava meditando no que aconteceu. A gente tem que aprender, né? Aproveitar as coisas que acontecem na nossa vida para que nós possamos aprender, iluminar nossa mente acerca de tudo que acontece. Nós temos que confiar em Deus. Será que você confia? Será que você crê que você é uma pessoa de Deus? Ou quando você se vê cercado pelas circunstâncias, a dúvida lhe bate ao coração? Porque às vezes acontece isso, sabe? Às vezes as pessoas têm que entender, elas têm que botar no coração, elas têm que compreender o seguinte: tudo acontece com a permissão de Deus. Se a minha vida está na mão de Deus, eu tenho que perseverar, eu tenho que crer que vai dar certo, eu tenho que crer que eu vou conseguir, eu tenho que crer que Deus vai mudar a situação. É isso que tem que acontecer, gente. Mas o diabo, ele trabalha para desestabilizar a pessoa. O diabo trabalha para botar dúvida no coração da pessoa. Amém? Vou trazer uma mensagem aqui para você que você conhece, uma mensagem muito, muito conhecida de todos. Abra no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos lá, livro de Lucas capítulo... Ih, rapaz, eu meti a mão aqui debaixo aqui para pegar minha água, mas não peguei, não pega. Catei aqui, falei, já vou certinho. Está aí no escritório, em cima da mesa. Quando eu meti a mão aqui, fiquei no vácuo. Acharam aí? Lucas, o quê? O bicho falou? Lucas capítulo 4. Obrigado. Capítulo 4. Fala sobre o quê? A tentação de Jesus. Você fala, poxa, bispo, logo hoje, que dia de hoje estou falando sobre isso? Acharam aí? Achou a tentação aí, dona Esther? Ó, Jesus cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, com letra bem maiúscula, bem garrafal, letras garrafais. Espírito Santo, Espírito de Deus, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, para onde? Quem levou Jesus para o deserto? E você está reclamando de quê? Eu não falo para você que tudo é permissão de Deus? É ou não é? Foi Deus que levou Jesus para o deserto, pessoal. Foi o Espírito Santo que levou ele para lá. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tentado, todos são. Até Jesus foi tentado sendo Deus. E quem levou ele para o deserto? Você talvez esteja no deserto. Olha para o bispo. Você talvez esteja no deserto. Aí a pessoa está no deserto, ela fala, onde eu estou pecando? Onde Jesus pecou? Lugar nenhum. Jesus não pecou. Mas ele foi levado para ser tentado. Qual foi o propósito de Jesus ser levado para o deserto? Atentado não, tentado. Amém? Para ele ser tentado. Foi propositalmente.
Nada na nossa... Não existe o acaso. Ah, isso aqui aconteceu por acaso. Não existe isso. A Bíblia fala, lá em Eclesiastes, você lê o livro de Eclesiastes? A Bíblia fala que não existe acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Entenda e se prepare e se estruture. Amém? Por que o Senhor Jesus não reclamou? Porque ele estava cheio de Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, não estou falando de falar em línguas, porque até pessoas confundem, né? O falar em línguas com ter o Espírito Santo. Não é isso que identifica uma pessoa que tem o Espírito Santo. Mas é o procedimento, a atitude, o caráter, o fruto que ela dá. Diga glória a Deus. Ó, durante quantos dias? 40 dias sendo tentado pelo diabo. É mole? Ele foi tentado quanto tempo? Olha aqui, ó. Durante 40 dias, não sei se está escrito assim na tua, tá na tua também? Sendo o quê? Sendo tentado pelo diabo. Está escrito na minha Bíblia isso. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais ele teve fome. Só depois de 40 dias que ele teve fome. Disse-lhe então o diabo chamou ele e falou o seguinte para ele, ó. Se és, isso aqui é o quê? Se é o quê? Dúvida. Ele já estava fraco fisicamente, amém? O diabo estava tentando se aproveitar do quê? Da fraqueza física. Espiritualmente ele estava explodindo, diga glória a Deus. Mas fisicamente, você sabe quando a pessoa tem fome, ou seja, já não começa a atinar direito, não é verdade? E ele estava aqui como homem, como carne. Ele não estava aqui como Deus. Aí o diabo falou, se você já quis colocar... Porque o diabo quer colocar essa dúvida no teu coração. Entendeu? E é isso aí que acontece, que eu estava falando para você, que eu vivi um episódio ontem. Sim ou não? Lembra que eu falei? Então, eu estava conversando com uma pessoa ontem, e está acontecendo umas coisas com ela. As portas estão fechando, os problemas estão acontecendo, está com problema físico, de doença, e papapá, mas eu acho que isso é espiritual. Peraí, como é que isso é espiritual? Tua vida está na mão de Deus? Você tem o Espírito Santo? Aí eu preguei a Bíblia, né? Tinha que falar da palavra, sim ou não? É o que eu tenho. Falei, que isso, irmão? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Como é que é o diabo que está fazendo isso com você? Você está passando por um deserto, você está passando por um... Meu irmão, então fortifica a tua fé. Não, eu sou de Deus. Mas o diabo quer botar o quê na tua cabeça? Por isso que Deus ele permite a pessoa ir para o deserto. Porque às vezes nem você acredita em você. Nem você acredita. Está entendendo, pessoal? Às vezes a própria pessoa não acredita nela. E se você não acredita em você, quem é que vai fazê-lo? Porque você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você. Porque Deus crê em nós. Deus acredita em nós. Deus investe em nós. Senão não estaríamos aqui. Amém? Senão não estaríamos aqui, gente. Mas o diabo, a primeira coisa que o diabo tentou fazer na tentação foi tentou colocar uma dúvida no coração do Senhor Jesus. Se és, olha só, cadê? Se és o Filho de Deus, com letra maiúscula, encheu a boca, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele queria pegar Jesus na lei de Deus, com a própria palavra de Deus. Aí ele falou, se você então manda. Mas lhe respondeu Jesus, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem. Jesus tinha certeza do que ele era. E você tem que ter certeza do que você é. Você tem que confiar na tua fidelidade, se você é fiel. Você tem que confiar na tua obediência, se você obedece. Amém? Você tem que confiar nas tuas orações que você faz a Deus, no que você está fazendo. Está andando, eu falei para a pessoa, vem cá,
Não existe maldição sem causa. Falei para ele. Para a maldição pegar na tua vida, ela tem que ter uma causa. E não vem com esse negócio, minha vida está assim porque meu pai, porque minha mãe errou, porque não sei quem errou. Não existe isso. Os filhos não pagam pelos erros dos pais, nem os pais pagam pelos erros dos filhos. Mas o diabo pode querer botar na tua cabeça isso. Isso aqui é uma coisa que eu estou trazendo lá. Negativo. Se a pessoa, se eu pensasse nisso, porque meu pai e minha mãe eram espíritas e me entregaram para Satanás, e hoje eu não estou aqui pregando a palavra de Deus. Aí acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, não, foi porque lá no passado aconteceu. Meu irmão, a partir do momento que eu aceito Jesus, entrego minha vida para Ele, toda maldição é quebrada. A dívida foi paga. Está escrito que a dívida foi paga. E eu vou ficar preso ao passado? O diabo pode até querer usar. O diabo pode até... Aí essa pessoa falou que tinha sonhado com isso. Irmão, ele está vendo a tua fragilidade. Satanás botou na cabeça dele que é ele que está perturbando a vida dele. E a pessoa está aceitando, então ele está agindo. Porque se tu chegar para Satanás e falar, demônio, está escrito. Minha vida está na mão de Deus, eu sou fiel. Está escrito, diabo, que aquele que é de Deus, Deus guarda, o maligno não lhe toca. Eu falei assim, meu irmãozinho, está escrito na Bíblia, Lucas 10:17. Eis aí vos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então não vem com essa não, porque é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora eu não sei, como é que está a tua vida. Porque você tem que entender isso. Por isso nós temos que colocar nossa vida na mão de Deus. Porque a única coisa que nos protege, que nos guarda, é a vida na mão de Deus. Amém? Você tem que se encher do Espírito Santo. Você tem que botar a tua vida na mão de Deus. Mas se tu ficar fazendo coisa errada aí, meu irmão, o diabo vai ter toda a chance de poder destruir a sua vida. Me perdoe, mas é verdade. Amém? Não só de pão viverá um homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, não é isso? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, olha aí, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Amém? O que está escrito aí, pessoal? Vamos voltar no versículo 6. O diabo falou o que para ele? Olha, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, falando dos reinos, não é isso? Mundo aí, porque ela me foi entregue na mão dele, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, eu vou dar para você. O diabo tem autoridade no mundo. O diabo tem autoridade no mundo e quem faz parte dele está sob a autoridade dele. Quem fizer a vontade do diabo lá fora, quem agradar Satanás lá fora, vai estar sob... Porque a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 6, se não me falha a memória, do 15 em diante, diz que aquele a quem nós nos oferecemos para obedecer, desse mesmo a quem nós obedecemos, somos servos. Seja do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Amém? Então, se eu me submeter ao mundo e às coisas do mundo, eu estou sob a autoridade de Satanás. Mas, se eu me submeter às coisas de Deus, se eu me submeter à vontade de Deus, às coisas de Deus,
então eu vou estar sob a autoridade de quem? Eu estarei sob a responsabilidade de Deus e ninguém poderá me tocar. Então tira da tua cabeça, você tem que ter certeza do que você é. Você tem que ter certeza do que está dentro do teu coração. Bom, vai depender da tua vida, né? Hã? Como é que está a tua consciência? Ela que é o árbitro no nosso coração. A consciência que é o árbitro. Se a tua consciência te acusa, mas se a tua consciência está tranquila porque você está ali buscando e fazendo a tua parte, irmão, descansa que a vitória vem. A vitória vem. Vem? Mesmo que pareça que é o fim, ela vai vir. Você vê só? Vê, deixa marcado aí, só um exemplozinho aqui rápido. 1 Reis 18. Ó. Primeiro Reis 18, 14. E agora tu dizes: vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. O cara ficou com medo, queria, mandou dizer para Acabe que estava lá. Deus falou: vai lá e te apresenta a Acabe, Elias. Vai lá, se apresenta para ele lá. Porque Acabe queria matar Elias. Amém? Disse Elias para o camarada, falou: faz o seguinte, olha só o que Elias falou. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Eu tenho certeza, Deus está comigo, ele não vai me matar não. Eu estou perante a face de Deus, diga glória a Deus. Vê aí o 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis. Acharam? 1:9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, olha o que o capitão falou para Elias: homem de Deus, o rei diz, desce. Estava mandando ele. Mas olha como o capitão falou. O capitão sabia que ele era o quê? Homem de Deus. Homem de Deus, desce. O que Elias respondeu para ele? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti, aos teus 50. Então o fogo do céu, o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus. Amém? Elias, ele tinha certeza de que ele era o quê? Homem de Deus. Diga glória a Deus. Ele teve medo? Não. Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor Deus, de cuja face eu estou diante da face de Deus. Ele não vai tocar em mim não. Diga glória a Deus. Ele não vai tocar. É essa certeza que você tem que ter no seu coração. Agora, as pessoas ficam dando poder para o diabo. Às vezes a pessoa, ela está dentro da igreja e fica dando poder para o diabo. Eu já preguei isso aqui para vocês. Eu já falei isso aqui para vocês. As pessoas acreditam mais na atuação do diabo do que na própria atuação de Deus. E ela está dentro da igreja, e ela ouve a palavra de Deus, ela está sendo instruída pelo Espírito Santo, mas ela dá mais poder para o diabo do que para Deus. Ah, não, se é o diabo que está fazendo isso, se é o diabo que está me amarrando, está repreendido, gente.
O diabo consegue botar dúvida na tua cabeça em relação ao que você é diante de Deus? Ele consegue botar dúvida? Como eu falei, se a tua consciência está tranquila, ela é o árbitro. Porque a consciência é igual ao fígado, né? Hã? Come alguma coisa ruim para tu ver. Na hora, o fígado, né? Pum! Sim ou não? Então é isso. Mas eu estou tranquilo. Minha consciência está tranquila de que eu estou bem diante de Deus. Então pode vir a tempestade, pode vir a luta, eu estou tranquilo. Eu sei que Deus vai me dar minha vitória. Nada me acusa. Diga glória a Deus. Nada. Eu vou dar esse mole para o diabo? Hã? Tu acha que eu vou dar mole para ele poder fazer o que ele quiser na minha vida? É ruim. Os discípulos ficaram maravilhados. Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Senhor, não fica feliz por causa disso aí não, filho. Isso aí é o mínimo, isso aí é consequência. Porque eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí eu te dei autoridade. Jesus falou, não foi? Para que você pisasse em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Não fica feliz por isso, essa não é a verdadeira felicidade. Não obstante, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Você tem que ficar feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. E quando ele está escrito no livro da vida, o diabo não pode te tocar. E quando ele está escrito no livro da vida, você tem autoridade sobre ele. Então a gente vê um montão de crente por aí, né? Ah, que o diabo está me cirandando, que o diabo está me amarrando. Está amarrando porque tu deve estar errado. Porque se tu está certo, não vai fazer isso não. Ele vai até tentar, porque é a função dele, correto? Hã? E ele não tem nada a perder mesmo. Se ele foi tentar Jesus, imagina se ele não vai tentar nós, né? Não é verdade? O zero ele tem. Porém, contudo, todavia, se a tua vida está na mão de Deus, você vai fazer. Volta lá. Lucas, né? É Lucas? Você vai fazer como o Senhor Jesus aqui, ó. Olha só. Aí Jesus falou, mas Jesus, versículo 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Jesus que a gente pode adorar. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, aí olha só, querendo botar dúvida de novo, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Abaixo. Porque está escrito, aí ele tentou usar a palavra, olha só, tentando botar dúvida, porque a dúvida é a autoridade que o diabo tem para destruir. A fé é o quê? Certeza, é o que Deus precisa para te manifestar o poder dele na tua vida e te abençoar. O que o diabo precisa é que você tenha dúvida, e que Deus precisa que você tenha certeza. Amém? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que te guardem. Perdão, porque está escrito, né? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus sabia que isso estava escrito. Mas ele disse o que para o diabo? Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás. Não vou tentar Deus. Amém? Não vou dar mole para o diabo. A Bíblia fala o quê? Fugir da aparência do mal. Se eu sei que ele tem uma coisa ruim, eu não vou parar. Ah, não, eu sou de Deus, eu vou sim. Não vou tentar Deus, não. Diga glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. O diabo pegou, saiu, mas ficou esperando uma nova oportunidade. Porque essa é a função dele. Aí não pense você, não, já venci aquela luta ali. Não, ele vai tentar.
tentar, essa é a função do diabo, ele vai tentar, até quando nós estivermos respirando, que depois que sair, perdemos o fôlego de vida, acabou, não precisa mais. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui respirando, ele vai tentar, de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. Ele vai tentar. Amém? Então o que ele quer colocar no seu coração é a dúvida. E ele consegue fazer isso na vida de muita gente. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão buscando a Deus, mas quando vem a rebordosa, como diz o outro, quando vem o problema, quando cai a chuva, transborda o rio, né? Aí ela vai e começa, meu Deus, será? Não se baseia pelo que os seus olhos veem. Eu penso o seguinte, quanto mais formos de Deus, quanto mais colocarmos a nossa vida na mão de Deus, mais tempestades se levantarão, mais problemas virão, porque esse aí é o termômetro de que a minha vida está na mão de Deus. Eu tenho que incomodar Satanás, eu tenho que fazer Satanás ficar perturbado com a minha vida. Amém? Então ele vai tentar fazer de tudo para me derrubar, mas o que eu tenho que fazer é o quê? Vigiar cada vez mais, buscar cada vez mais, orar cada vez mais, colocar minha vida na mão de Deus cada vez mais. Amém? Você tem que saber em quem você crê. Eu sei em quem tenho crido. Ponto. Eu sei que aquele que cuida de mim não dorme. Amém? É isso. E combater o problema. Combata. Erga a tua cabeça. Parte para cima. Deus é contigo. Não deixa o diabo tentar colocar no teu coração de que não é. Amém? Não deixa. Você tem que ter certeza, como Elias falou, tão certo como vive o Senhor Deus, em cuja face estou. Eu tenho certeza. Se eu sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu aqui, vai consumir você, Satanás. Glória a Deus. Creia. Seja fiel, se mantenha fiel. Se mantenha obedecendo, se mantenha buscando a Deus, que o resto Deus faz. Amém? E se você está passando por situações semelhantes a essa que o Espírito Santo falou, passando por problema, você está no olho do furacão, mas a tua vida está na mão de Deus, fique tranquilo, vai passar e você vai vencer. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, @Ubirajara_Oliveira55, deixa o seu like, acione o sino da notificação, que Deus vai te abençoar cada vez mais e mais. Amém, pessoal? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus.